A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Rubens, pastor da Comunidade Cristã Ministério Semear, uma comunidade cristã localizada na Rua Isolina, número 116, no bairro do Meia. Todos vocês sabem que nós estamos no período da quarentena. Portanto, eu estou gravando este vídeo hoje, dia 26 de abril de 2020, e gostaria de convidar a todos vocês a buscar a sua Bíblia. Enquanto eu estiver louvando ao Senhor, você pega a sua Bíblia para juntos estudarmos a Palavra de Deus, lermos a Palavra de Deus, meditarmos nela, para buscar nela a revelação para a nossa vida. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos da Comunidade Cristã Ministério Semear, que estão no período da quarentena, cumprimentar todos os meus amigos que estão inscritos no canal. Gostaria que vocês não se esquecessem de se inscrever e também dar o gostei, o like, para que o canal possa cada dia crescer. Tá bom, meus amados? Vamos orar para iniciarmos esse nosso momento devocional. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, ó Deus amado, na sala da minha casa, poder, Senhor Deus, compartilhar com os teus filhos, ó Deus, a tua palavra, poder compartilhar, Senhor Deus amado, esse momento de louvor e adoração. Recebe, meu Senhor Deus amado, a nossa adoração. Fala conosco por meio da tua palavra, Senhor Deus. Ó Deus, abençoa os teus filhos que estão assistindo este vídeo. Abençoa, Pai. Manifesta o teu poder sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor com a canção Aquele que me ama. Louvemos ao Senhor. que me ama.
A letra desta canção foi retirada da Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo de número 14. Convido a todos vocês para abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Todos encontraram o Evangelho de João, capítulo de número 14. Assim diz o texto bíblico: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem fez as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador,
O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Levantai-vos e vamos daqui. Oremos mais uma vez. Vamos pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo, que nos revele a sua palavra, que a exposição da palavra de Deus alcance os nossos corações, a nossa mente, para que a nossa fé cresça. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Oremos. Pai, eu fecho os meus olhos neste momento, Pai, para falar contigo, pedir a Ti, suplicar a Ti, ó Espírito Santo, que esta palavra, ó Deus, que eu acabei de ler, o texto da palavra de Deus em João capítulo 14, possa, meu Deus amado, encontrar um lugar muito especial nos nossos corações. Que a aplicação desta palavra, Senhor Deus amado, possa contribuir para o crescimento da nossa fé, em nome do Teu amado Filho, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amados, eu acabei de ler o capítulo de número 14 do Evangelho de João. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem como o primeiro livro, o livro do Gênesis, a criação. E o último livro do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias é 39º livro das Escrituras, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é composta de 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento inicia no Evangelho de Mateus, encerra o Novo Testamento, inicia no Evangelho de Mateus e encerra no livro de Apocalipse. Então, no Novo Testamento, na sequência, tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, porque tem textos desses evangelhos que são relatados nos três. Mas o Evangelho de João ele é diferente. O Evangelho de João foi escrito cerca de 85 anos depois de Cristo. Este evangelho foi escrito no ano 85 depois de Cristo. E o tema deste livro, o Evangelho de João, é o conhecimento de Deus por meio do seu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
João, o evangelista, escreveu este evangelho, escreveu 3 cartas, a primeira carta de João, a segunda carta de João e a terceira carta de João, e escreveu também o livro da Revelação, o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada. João era um apóstolo, ou foi um apóstolo, conhecido como apóstolo amado. Ele é muito sensível às palavras do Mestre. E a tal ponto de, no momento, na última ceia, na Santa Ceia, no período da Páscoa, ele era tão íntimo de Jesus Cristo que as Escrituras relata que ele recostou a sua cabeça aqui no ombro de Jesus Cristo. Tamanha era a intimidade que o apóstolo João tinha com o Mestre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós lemos todo o capítulo de número 14, mas eu gostaria de ressaltar apenas a partir do verso 11, que diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinando aos discípulos, exortando os discípulos a crer nele, porque o Senhor Jesus Cristo realizava as mesmas obras que Deus realizou, Jeová realizou. Então, Jesus Cristo ensina os seus discípulos para crer nele. E aqui está a igreja amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado ouvinte, um grande mistério das Sagradas Escrituras. Aqui nós, nesse versículo, nesse texto da Bíblia Sagrada, nós encontramos as pessoas que compõem a Santíssima Trindade, que é Deus, o Filho e o Espírito Santo. Neste texto de João capítulo 14, a Bíblia nos traz à luz a pessoa da Santíssima Trindade, ou as 3 pessoas que compõem a Santíssima Trindade. No verso 12 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, ele diz aqui nesse texto que aqueles que creem nele fariam as obras maiores do que ele fez. Ora, como isso é possível? Como nós, seres humanos, falhos, pecadores, faríamos obras maiores do que ele fez? Meus amados irmãos, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo jamais poderão ser, essas palavras serem contestadas. Quando Cristo, o Salvador, disse que nós faríamos obras maiores, é porque nós poderíamos fazer obras maiores. E por que nós não conseguimos fazer? Em virtude da ausência de fé, em virtude da ausência de santificação. Para que nós possamos realizar obras como cura de enfermos, libertação de pessoas oprimidas, revelar uma profecia, trazer uma profecia para uma pessoa, porque a profecia pode ser de caráter individual ou coletivo, para que nós possamos ser um canal de bênção nas mãos de Deus para fazer as mesmas obras ou maiores, nós precisamos consagrar a nossa vida. E como nós podemos consagrar a nossa vida? Mortificando a carne, essa carne. O corpo físico é a carne. A nossa mente é a sede da nossa alma.
E o nosso coração a sede dos nossos sentimentos. Quando nós mortificamos a carne e procuramos viver uma vida consagrada a Deus, nós podemos sim fazer as mesmas obras. Quando nós oramos, colocamos as mãos sobre uma pessoa enferma, seja qual for a enfermidade, porque esta foi a ordem que ele concedeu aos discípulos. Examinemos a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 10, que nós poderemos entender a ordem que o Cristo Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem, o reino dos céus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe à terra o reino dos céus. E indo e pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Então aqui está a resposta. Por que os milagres não acontecem com tanta frequência nos dias atuais? Por que não acontecem os milagres como aconteceu no passado? Porque hoje se comercializa os milagres. Hoje há um comércio utilizando as escrituras sagradas. Templos são erguidos para comercializar, e Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Primeiro, que Ele quer que nós preguemos o Evangelho gratuitamente. Não podemos cobrar pela ministração de uma palavra. Não podemos cobrar por uma oração. Nós não podemos agregar valores a coisas materiais. Existem igrejas que vendem de tudo. E se torna uma superstição, isso se torna um vício supersticioso. As pessoas não têm fé em Deus, não têm fé em Jesus Cristo, têm fé em objetos. Têm fé em arruda, em vela, em uma imagem de escultura, tem fé em vidro de óleo, tem fé em uma caneta ungida, tem fé em um sabonete ungido. Essas coisas atrapalham o milagre acontecer. O verdadeiro milagre, para acontecer, essas coisas têm que ser banidas do meio cristão. As pessoas querem que as coisas aconteçam com um copo de água ungido. Não, a água é boa, a água hidrata, mas ela não faz milagre. A fé em Cristo é que produz o milagre. E esta fé em Cristo produzindo o milagre, este milagre não pode ser cobrado. Por que as coisas hoje não acontecem? Os milagres não acontecem? As libertações não acontecem? Porque há muito comércio em torno da palavra de Deus. É necessário que exista um despertamento. São duas coisas que acontecem hoje no meio evangélico. É a comercialização, se vendem de tudo, sob o pretexto de estarem pregando o evangelho. Isso não é verdade.
É preciso um freio nisso. E outra coisa, o poder do Estado almejado por líderes evangélicos. Líderes evangélicos querem o poder do Estado. Grandes pastores se tornam famosos e logo pretendem ser deputado federal, deputado estadual. Claro, eles têm liberdade para fazer isso, mas é muito oportunismo quando uma pessoa ela é famosíssima e utiliza essa fama para ter para desfrutar de um cargo eletivo. Se foi chamado para ser pastor, tem que continuar como pastor, pregando o evangelho. Se tem pessoas vocacionadas para ocupar cargos eletivos, que eles sejam orientados a isso. Mas há uma comercialização e uma busca pelo poder, mas o poder governamental. E o poder que a igreja precisa é o poder do Espírito Santo. Somente o poder do Espírito Santo pode fazer com que a fé cresça no nosso coração e estes milagres, cura dos enfermos, cura dos leprosos, ranceníases, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Sim, lá em João, capítulo de número 14, já no finalzinho, já estou encerrando essa ministração desta noite, em João, capítulo de número 14, no finalzinho do texto, o Senhor diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Vou ler outra vez para que todos possam entender, quem é cristão e quem é não cristão que estão assistindo esse vídeo. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O príncipe deste mundo é Satanás, é o diabo. A maior mentira que o diabo já lançou para a humanidade é dizer que ele não existe. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, já não posso vos falar, já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo se aproxima. Ele estava se aproximando. O mesmo que tentou Jesus Cristo 3 vezes, lá em Mateus capítulo 4. Depois você vai lá em Mateus capítulo 4 e leia sobre a tentação de Cristo. E aqui nesse texto bíblico, nós faríamos obras, sim, expulsar demônios, espíritos malignos que causam destruição no lar. É claro que há uma responsabilização também da pessoa, do caráter da pessoa, mas também há uma infestação demoníaca na vida da pessoa. Às vezes não é só o caráter deturpado da pessoa que faz com que a vida dessa pessoa entre em profunda desgraça, mas pode sofrer também influência demoníaca. E esses demônios não saem com coisa alguma a não ser com jejum e oração, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Verso de número 15. Verso de número 14. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Veja, igreja, por isso as nossas orações são sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, qual é o passo a passo? Eu preciso santificar a minha vida, colocar a minha vida espiritual em uma posição que Deus se agrada, não que eu me agrade, mas que Deus se agrada. Depois falaremos sobre a doutrina da salvação. E depois falaremos também da doutrina da santificação, para que em outro vídeo possamos explanar com mais tempo sobre esse tema. Mas quando eu procuro viver uma vida afastada das coisas que me contaminam,
Então eu estou procurando uma vida de santificação. Uma vida de santificação diante do Senhor. Porque eu preciso ter a minha alma, o meu coração limpo para que Deus possa agir. Deus não pode agir na minha vida de qualquer maneira. Eu preciso limpar o meu coração. E você já pensou nisso hoje? Você já pediu perdão pelos seus pecados? Você já pediu perdão pelos seus erros? Nós pecamos, eu peco também. E peço perdão para que o meu coração esteja limpo. Você deixa que a amargura, guardando no seu coração ressentimentos, isso atrapalha a operação de Deus na sua vida. Você precisa esvaziar. Às vezes, para esvaziar o coração, é necessário procurar a pessoa, pedir perdão, se reconciliar, não querer se vingar das pessoas que te ofendem. Lembra da oração que ele nos ensinou? Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Essa foi a oração que ele nos ensinou. Verso 14: se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqui está, meu amado, como nós cantamos: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Eu não posso dizer que amo a Deus e desprezar as Escrituras Sagradas. Os mandamentos é a Escritura. São as Escrituras Sagradas, os mandamentos do Senhor. Eu preciso ler somente as Escrituras. Só as Escrituras. Somente as Escrituras. Ela revela Deus, revela o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e revela o Espírito Santo. E ele diz: aquele que me ama, e se me amardes, guardareis os meus mandamentos.